Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, irmãos. E esta é a oportunidade de fazer com que esta unção, o poder de Deus, se manifeste aos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho nessa manhã. Aleluia. Então está lá assim, em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 20, vamos ver lá. Primeira João, capítulo de número 2, versículo de número 20. Aleluia. Diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aleluia. Aleluia. Vou ler novamente. Coloca na NVI, por gentileza. Ele diz assim: e vós possuís unção. Isso. Não vos escrevi, 21. Oh, perdão, 20, irmão, perdão, 20. Vocês, porém, têm uma unção que procede do santo. Diga, eu tenho unção. Amém, queridos? Eu tenho uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Estão aprendendo a palavra? A unção está tão disponível para nos ensinar, irmãos, nessa manhã. A unção de Deus, que foi colocada em nossos corações, através do Espírito Santo, ela nos habilita, irmãos, a conhecer mais. A Bíblia nos diz, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E essa unção, ela é a capacidade de Deus de nos ensinar sobre verdades imutáveis. No versículo 21 ele diz assim: não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. Eu estou escrevendo a vocês porque vocês já conhecem a verdade. E quando os filhos conhecem a verdade, eles têm um comportamento à altura de quem? Conhece. Então, irmãos, está na hora, irmãos, da igreja, os filhos de Deus, se comportarem à altura da verdade, porque de fato, você já tem a unção e vocês também têm o quê? O conhecimento. Amém? Aí ele diz assim: mas por que a conhece? E porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, irmãos, você está no caminho certo. Diga ao seu irmão, você está no caminho certo. Amém? Estar no caminho certo, irmãos, é saber que nós temos um destino poderoso, temos um final feliz. Vou dizer de novo, nós temos um final feliz. Eu não sei se você já assistiu um filme, né? Você assistiu um filme e de repente você fica apreensivo no decorrer do filme, mas você no final do filme fala: uau, que legal, que final feliz. Apesar que os filmes de hoje, né, tem uns finais meio sem graça, né? Mas sabemos, irmãos, que a vida cristã, irmãos, é um final feliz. Porque senão não seria verdade, irmãos, aquilo que nós acabamos de cantar, que só vai melhorar. Que só vai melhorar. Porque, irmãos, a unção de Deus é a capacitação de Deus, é a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. Então, irmãos, se você recebeu a unção, irmãos, você é capaz de servir a Deus. Já viu aquela síndrome do ratinho molhado? Ninguém me ama, ninguém me quer. E no frio, né? Ratinho molhado no frio, né? Aí coloca os dentinhos para frente, né? E ninguém me ama, ninguém me quer. Ei, meu irmão, você não é um ratinho molhado, você não tem a síndrome da Gabriela, com respeito a todas as Gabrielas, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ei, meu irmão, você tem a unção para servir o Senhor. Você tem uma unção sobre a sua vida, meu irmão, para manifestar a vida de Deus, o poder de Deus, meus irmãos. Aleluia! Sabe, irmãos, que a unção também é a capacitação para o serviço no reino. Ou seja, irmãos, uma vez que você se tornou cristão, que cristão é o quê? Vem do derivado de Cristo, minis Cristos. Então, irmãos, você foi ungido, separado para um serviço, e esse serviço é um serviço bom. Amém? Eu sei, irmãos, que diante de uma sociedade que vivemos, irmãos, existem alguns trabalhos que muitas vezes nós rotulamos e dizemos, irmãos, que não é digno. Eu não sei você, irmãos, quantos gostariam, se surgisse uma oportunidade de se ganhar 10 mil reais por mês, quem aceitaria essa proposta?
Ó, alguns já fizeram festa, outros não. Então vou aumentar a proposta. Se você recebesse uma proposta para ganhar 20 mil reais, como é que você se comportaria? Você já fica um pouco mais animado, mas aí você recebe uma outra oportunidade para ganhar 50 mil por mês e 3 férias no ano. Você já fazia festa, você ia fazer festa, irmãos, porque você sabe do resultado daquilo que você vai fazer. Que o resultado, que é o que? O salário, ele é tão poderoso, irmãos, que te deixa você até satisfeito. Mas, irmãos, e se fosse para você, irmãos, ganhar 100 reais por dia para vender água num farol, como é que você se comportaria? Tem algumas pessoas que falam assim, esse trabalho não é tão digno. É um trabalho digno. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus, ao ir para a cruz, diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ei, meu irmão, eu e você somos fruto deste penoso trabalho, da vida de Jesus, daquilo que Ele de fato obedeceu ao Pai, serviu ao Pai, para quê? Para fazer com que os homens se tornassem a Deus. Outrora éramos inimigos de Deus e agora nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus. Você fica feliz ou fica triste com essa boa notícia? E ele diz, irmãos, que a unção também, a unção de Deus, ela vai fazer com que nós santifiquemos. A unção de Deus, ela te leva você a se santificar. A você, irmãos, a você estar mais conectado diante de Deus. A Bíblia nos diz, sede santo porque Ele é santo. Então a unção, ela é a habilidade colocada em você para se aproximar de Deus. Em outras palavras, não tem como, irmãos, nós pegarmos aqui uma cordinha de barbante de algodão e nós conectarmos a energia elétrica. Eu pergunto, alguém aqui vai tomar choque? Não vai, irmãos. Tem que haver o quê? As mesmas conexões. Ou seja, irmãos, Deus te fez justo. Vou dizer de novo, Deus te fez justo. Ele te tornou justo, diz lá em 2 Coríntios 5, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos a justiça de Deus. E ao nos tornar justiça de Deus, irmãos, ele nos conectou ao Pai. Você está conectado ao Pai? Através dessa unção, através do poder de Deus. A unção, ela é o que? Um sinal da dedicação a Deus. Ei, meu irmão, não se esqueça que dentro de você existe uma unção. Dentro de você existe a unção do Santo. Jesus, ele diz, irmãos, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro, o Espírito Santo, que vos guiaria a toda a verdade. Irmãos, não tem como o Espírito Santo guiar pecadores. Não tem como, irmãos. O Espírito Santo vai guiar os filhos, os que são santificados pela palavra. Jesus fez essa oração, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ei, meu irmão, dia após dia você é santificado, irmãos. Se você se alimenta da palavra, irmãos, você é santificado. E a unção de Deus, ela está tão pronta para manifestar. É por isso que quando você tem encontros poderosos com alguém, você começa a liberar a palavra, irmãos, e você diz assim, eu não sei como que eu falei isso. Ei, meu irmão, é a palavra de Deus dentro de você e a unção trabalhando junto com você, para manifestar o poder de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, o que significa a unção? A unção significa que algo ou alguém foi ungido. A unção significa algo ou alguém que foi ungido. Literalmente significa que o óleo foi derramado sobre alguém ou sobre pessoas. Sobre pessoas ou sobre coisas. Isso tratando do Velho Testamento, nós vamos ver, irmãos, que na Velha Aliança havia alguns motivos pelo qual eles ungiam pessoas ou coisas. E quando se ungia pessoas, tinha também como propósito, sabe do quê? De manifestar uma higiene e o quê? Uma essência, ou seja, trazer para aquela pessoa um cheiro bom. E quando a gente começa a pensar sobre isso, irmãos, existe o propósito, irmãos, do quê? De que outrora éramos inimigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus. Não éramos filhos de Deus, nos tornou filhos de Deus. Por causa da unção, fomos ungidos. Fomos ungidos. E na velha aliança, quando a gente olha para isso, era um meio pelo qual se consagrava as coisas. O óleo, né, para quem entende um pouco sobre isso, o óleo, ele faz bem para a pele. O óleo aromático fazia as pessoas cheirar bem.
Alguns tratamentos médicos também usavam óleo como pomada. A unção é a presença de Deus. A unção é a glória de Deus que nos respalda no cumprimento do nosso chamado. Sabe, irmãos, sabe que você se tornar um crente, mas se você não entende que existe uma unção sobre você, você não vai muito longe. É o que acontece com muitas pessoas. Elas têm até um chamado da parte de Deus. Nem sempre todos vão ter o chamado nos 5 dons ministeriais, mas tem o chamado da reconciliação. E nesse chamado da reconciliação, irmãos, nós somos criados, irmãos, para um bom serviço, amém? Nós não somos, irmãos, como aquele utensílio, né? Quando as mulheres, vou pegar aqui agora, não vou crucificar as mulheres não, mas vou dar um exemplo das mulheres. Abaixem as pedras. Sabe, irmãos, que as mulheres têm um hábito, né, de ir nas lojas e comprar lá o melhor prato, o melhor talher, a melhor taça. E aí ela compra e a família toda vê aqueles utensílios, né? E simplesmente a mulher, ela pega e guarda, na expectativa e fala assim, eu só vou abrir isso aqui quando vier alguém especial. Eu sei que isso nunca aconteceu aqui, só aconteceu na Bahia. Né? Nunca aconteceu aqui, só acontece na Bahia. Então, automaticamente, aqueles utensílios, eles eram guardados o quê? Eles eram guardados para um propósito, para receber alguém. Ei, meu irmão, quando você é ungido, meu irmão, você é ungido para receber alguém tão especial dentro de você, chamado Espírito Santo. Então não espere os melhores momentos da sua vida, porque os melhores momentos da sua vida já começou. Ah, quando tiver uma oportunidade, quando tiver isso. Não, querido, todos os dias temos a oportunidade de manifestar Deus. Todos os dias temos a oportunidade de manifestar Deus. A unção, ela representa a presença de Deus. A unção é a glória de Deus que nos respalda no cumprimento do nosso chamado. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, veja comigo, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Ele diz, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Eu pergunto, Deus é capaz de fazer alguma coisa por você? Então fique pronto. Diga ao seu irmão, fique pronto. Fique pronto, porque ele diz, ora, aquele que é capaz. Se Deus é capaz, irmãos, de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, o surpreendente de Deus está tão pronto para se manifestar quando os filhos estão disponíveis. Mas quando os filhos não ficam disponíveis, irmãos, Deus não pode fazer muita coisa, ainda que Ele tenha poder, irmãos, porque Deus precisa de um coração quebrantado, contrito. A Bíblia diz que Deus não desprezaria, mas quando um coração está disposto a fazer a obra do Pai, ei, meu irmão, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aleluia. A unção, ela vai nos capacitar, irmãos, a realizar com eficiência aquilo que jamais conseguiríamos fazer através dos nossos próprios esforços. Eu não sei você, irmãos, na sua vida cristã, eu não sei você de repente, você está fazendo algo e de repente vem um start, vem uma nota no teu espírito e te faz falar, oh, faça desse jeito. E você pega e obedece os comandos e você vai e faz aquilo tão poderoso. Fala, uau, eu fiz isso. Fez, mas não fez por conta da sua habilidade e do seu conhecimento natural. Há uma capacitação de Deus, irmãos. Há uma capacitação de Deus. Em outras palavras, irmãos, não éramos capazes, mas Ele nos fez capazes. Ei, se veja como capaz. Se veja, irmãos, se veja como aquele que vai realizar grandes coisas para Deus. Você está aqui ou foi embora? Oh, meu irmão, se veja capaz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de subir uma montanha. E às vezes quando você sobe uma montanha, irmãos, você começa a olhar o seu horizonte. E eu sei que para alguns a vista consegue enxergar muito mais longe, para outros depende do óculos, né? Para enxergar uma determinada distância.
E para outros precisam até mesmo de um binóculo para enxergar, né, lugares tão distantes. Eu pergunto, irmãos, o que está diante dos teus olhos, irmãos? O que você está percebendo? Como você está percebendo o poder de Deus sobre a sua vida? Deus não quer limitar homens e mulheres. Jesus, ele diz assim, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa unção, ela vai capacitar você para fluir coisas tão poderosas de dentro de você. Fazer com que você flua muito mais em Deus, vá muito mais longe. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele quer te mostrar onde Ele quer te levar. Aonde Ele quer te levar. O teu caminho é glorioso, meu irmão. Tira os olhos das tormentas, tira os olhos da tribulação, tira os olhos das pressões. Foque, irmãos, no teu futuro glorioso. Foque no teu futuro glorioso. Como diz lá em Hebreus, capítulo de número 12. Veja comigo, Hebreus, capítulo de número 11, capítulo 12, versículo 1, de 1 em diante, lá na RA, coloca para mim. Ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ei, meu irmão, a unção faz você olhar para aquele que te capacitou. A unção de Deus, irmãos, não faz olhar você para o seu próprio mérito. A unção de Deus, irmãos, faz você olhar para aquele que te capacita. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Uma alegria está proposta a você, meu irmão. Uma alegria que está proposta a você. Irmãos, não troque por nada. O céu é melhor, irmãos. A vida com Deus é melhor. Ele diz: suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ei, meu irmão, as pressões podem vir, irmãos, mas o nosso comportamento vai ditar como estamos reagindo. Mark Hanks, em seu livro, irmãos, ele diz assim, irmãos, que no meio das pressões, se você se mostrar com cara de tristeza, o diabo vai olhar para você e dizer assim: eu estou vencendo você. Mas que tal, no momento das pressões, irmãos, lembrar que existe a unção dos santos dentro de nós. E quando nós olharmos para as pressões e começar a dar risada, e ver as coisas sendo resolvidas, oh, aleluia. Que tal você dizer um ha, ha, ha? E as coisas se resolvendo. Alguns podem até dizer assim: mas para que tudo isso, irmãos? Para que tudo isso? Irmãos, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, irmãos, você demonstra a tua confiança. A tua confiança, irmãos, ela tem que estar inabalável, irmãos. Sabe que, irmãos, que ungir com óleo também tinha alguns outros significados. Ungir com óleo, ela tinha a ver também como dar honra a um convidado. Ei, meu irmão, você foi ungido, meu irmão. Ou seja, você foi honrado em fazer parte da família de Deus. Sinta-se honrado. Eu sei, irmãos, que alguns vão olhar para um exemplo muito simples. Já até dei esse exemplo aqui. Eu sei que você ama o seu pai e sua mãe, sua família. Mas vamos pensar vamos ver de uma outra ótica. Suponhamos que você morasse em um lugar onde haviam crianças, num orfanato, onde você não conhecia o seu pai nem sua mãe, e de repente vem um homem mais rico da face da terra. Vamos pegar aí, um dos homens, né? Um dos homens aí, humanamente dizendo, Elon Musk, que fala assim: hoje eu vim aqui para te adotar. Aí você fala: tá bom, beleza. E você começa a desfrutar de todo o benefício dele. Eu sei, irmãos, que ser filho de Deus é muito melhor que isso.
Obrigado pela tua alegria contagiante. Ser filho de Deus, irmãos, é muito melhor que isso. E você passa a se tornar, aí você, o teu sobrenome, você começa a ter um sobrenome, filho de Deus. Aí você coloca o teu nome, filho de Deus, ungido, abençoado, próspero, curado, sarado, redimido, veste de louvor, cheio da alegria, cheio da provisão. Ei, meu irmão, eu fico pensando sobre isso, meu irmão. Humanamente dizendo, irmãos, quando você é filho de um homem mais rico da face da terra, você olha para a sua volta e você vê que você não tem necessidade de nada. Mas, irmãos, quando você se lembra que você é filho de Deus, irmãos, e você não tem necessidade de nada. A Bíblia nos diz, irmãos, nós não temos nada, mas possuímos tudo. Vou dar essa boa notícia para você. Dá essa boa notícia ao teu irmão. Diga assim para você, diga para a pessoa que está do seu lado, você não tem nada. Não é para humilhar o irmão também, né? Não é para humilhar o irmão, você não tem nada. Eu falo assim, você não tem nada, mas você já possui tudo. Sabe qual é o grande problema? A gente foca muito no nada. Que tal focarmos no possuir tudo? Ei, aleluia. Eu possuo tudo. A unção, irmãos, ela vai fazer com que você pare de reclamar, reclame menos ou reclame nada. É como lembrar daquela história, irmãos, de um cara que ele reclamava que ele não tinha sapatos, até ele se encontrar com uma pessoa que não tinha pernas. Ei, meu irmão, a unção faz ver a beleza de que Deus fez com você. Fique feliz. Fique feliz com a orelha que você tem, fique feliz com o nariz que você tem, fique feliz com a barriguinha, a história que Deus te deu, meu irmão. Fique feliz, irmãos, a unção de Deus te capacitou, irmãos, a você ver o melhor, você extrair de dentro de você o seu melhor. Aleluia! A unção de Deus também, irmãos, ungir alguém vai demonstrar o que é a felicidade. Em outras palavras, irmãos, quem foi que mandou você ficar sério? A religião te mandou você ficar sério. O mundo te ensina você a ficar muito sério. Com as coisas de Deus você fica sério, irmãos. Mas quando você entende que você tem unção, irmãos, o crente anda feliz. Confesso a você que hoje pela manhã, irmãos, meu corpo estava todo dolorido, passando por um resfriado. Fiquei 2 dias deitado, com dor no corpo. E doía todos os ossos. E aí Satanás tentou falar, você está com dengue, você está com isso, você está com aquilo. E hoje me levantei, irmãos, e falei assim, eu me levanto na unção do Espírito. Entendo, como diz em Atos 10:38. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu um povo de Vilaé, com o Espírito Santo e com poder, ao qual, no final deste culto matutino, eles saíram da igreja e foram por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Eu declaro saúde sobre o seu corpo, eu declaro você curando a outros, eu declaro você se movendo na unção do Espírito, na ousadia do Espírito, porque a unção sobre você, meu irmão. Então a unção, ela vai mostrar felicidade. A unção também, ela vai indicar, sabe o quê? O fim de um luto. Nós não somos contra luto, irmãos, mas tem algum momento da nossa vida que o luto tem que acabar, irmãos. O próprio Deus, Ele entende, irmãos, que para a humanidade o luto durou 2 dias, mas é o 3º dia. Ao 3º dia Ele ressuscitou, meu irmão. O luto acabou. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A unção de Deus te capacita a você sair de um lugar parado e te colocar você em um movimento da parte do Senhor.
Aleluia! Eu não sei o que está te prendendo, irmãos, eu não sei aquilo que está te prendendo, sentimentos lá do passado, fala, ei, você não pode, você não consegue, você não vai vencer, você vai ter essa vidinha de sempre, você não vai prosperar. Ei, a unção te capacita a te prosperar, a unção de Deus te abençoa por todos os lados. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, a unção no Antigo Testamento, irmãos, ela também tinha motivos religiosos. As coisas ou as pessoas eram ungidas, elas eram abençoadas, escolhidas por Deus para cumprir um propósito especial. Como tratando a respeito sobre a unção do objeto, todo objeto do templo era ungido para indicar que eles eram sagrados. Os objetos ungidos eram usados exclusivamente no serviço do templo, não podia ter qualquer outra função. Vamos ver isso em Êxodo, capítulo de número 40, no versículo 9 ao 11, Êxodo 40, do 9 ao 11. Diz assim, e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences, e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e o consagrarás. E a unção era também para sacerdotes, para indicar o início do seu ministério sagrado no templo, com a aprovação de Deus. Então o propósito era isso, para o quê? Para indicar que tanto o objeto como a pessoa no Velho Testamento, ele era o quê? Consagrado para um fim, para atuar naquilo que era sagrado. Na Nova Aliança, irmãos, não se faz mais isso. Infelizmente, muitas igrejas estão usando tendo atitudes do Velho Testamento e ungindo coisas. Você não precisa ungir o seu carro, você não precisa ungir a sua casa, porque, irmãos, Deus já te fez você ungido. E onde você colocar as mãos, será abençoado, irmãos. Sabe, mas a gente às vezes tem saudade da velha aliança. Ei, meu irmão, você já é ungido por Deus. A Bíblia diz, e vós possuís a unção do santo. Se você possui, irmãos, você tem. Não deixe o diabo enganar você, dizendo que você não tem, você já é ungido. Lembre-se disso. Indo um pouco mais à frente, em Êxodo 40, 13, nós vamos ver aí a respeito sobre as vestes. Êxodo 40, do versículo 13 ao 15, ele diz assim, vestirá Arão das vestes sagradas, e ungirá e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhe vestirá as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo, durante as suas gerações. Então esse era o propósito, para passar de geração a geração. Mas o que diz em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Ele diz, vós, porém, sois. Ei! Como disse Céu Fernandes, né? Dá um beijinho no ombro e fala assim, eu sou. Eu sou. Ele diz, vós, porém, sois, o quê? Sacerdotes, ou sacerdócio real. Ei, meu irmão, você ministra ao rei. Sacerdócio real. Ele diz, nação santa. Você faz parte de um país, irmãos. Você faz parte de uma nação. Você representa os céus aqui na terra. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Você representa Cristo aqui na terra. Ei, meu irmão, sabe, irmãos, nós somos um pedaço do céu aqui na terra. E onde nós vamos, irmãos, os céus estão prontos para se manifestar, porque a unção está sobre a sua vida. Aleluia! Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é cópia de fulano, ciclano, beltrano, não. Você é original. Deus só unge o que é original, meu irmão.
Pode ter outro Roberto com o mesmo nome, mas igual a mim não tem. Pode ter outra Sandra, pode ter outra Natália, pode ter outra Nadi, pode ter outro Will, mas igual a eles não. Você é exclusivo, meu irmão. Você é exclusivo de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como o quê? Para ocupar um banco na igreja? Para receber um título de crente? Para receber um título de cristão? Para receber um título de verbiano? Não. Ele fala, irmãos, a fim de proclamar, a fim de o quê? Sabe, liberar, proclamar é liberar. O quê? As virtudes ou o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, meu irmão, enquanto você estava nas trevas, você era escravo. Mas quando você passou para o reino do Filho do seu amor, ei, meu irmão, você está pronto para manifestar o poder de Deus? Ei, meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer aqui nessa manhã, irmãos, mas existe um poder tão cheio de graça, de favor, irmãos, para ser liberado na sua vida, meu irmão, para você abençoar o irmão que está do seu lado. Toque o seu irmão aí e diga assim, receba o poder de Deus, receba favor de Deus, receba a resposta de Deus, seja boca, seja um profeta de Deus para o seu irmão. Aleluia, aleluia. Ei, meu irmão, eu fico vendo, irmãos, o que Deus está pronto para fazer, irmãos, mas os filhos não estão entendendo isso. Deus tem como propósito dar continuidade àquilo que Ele começou. Teve uma época aí, eu não sei se ainda continua, nas redes sociais, que algumas pessoas colocam, né, o antes e o depois de uma foto. E se fôssemos colocar algumas fotos, né, na época, lá do início da Brooke Taylor e hoje, aí colocava aquela fotinha assim e colocava uma frase, né? Primeiro você começa, e depois, melhor. Sabe, meu irmão, o melhor passo da sua vida foi ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão. O maior passo, o melhor passo, a melhor decisão que você fez foi ter entregado a sua vida a Cristo. Isso só vai melhorar. Aí você pode dizer, Roberto, você não sabe as pressões que eu passo. Mas se formos para Romanos, irmãos, capítulo de número 8, a Bíblia nos diz, irmãos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus, todas as manhãs, todos os dias, está te sustentando. A graça de Deus não tem prazo de validade sobre você, irmãos. O sangue dele sobre a sua vida, irmãos, não perdeu a validade. O sangue dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. A unção dele sobre a minha vida e sobre a sua vida não tem prazo de validade. Está funcionando. Eu não sei, irmãos, nessa manhã o que você precisa fazer no decorrer da semana que vem. Mas uma coisa eu sei, irmãos, está funcionando. Não vendo, mas crendo, está funcionando. Está funcionando. Sabe, quando a gente fala a respeito sobre unção, né? Eu sei que quem já fez o rema, a unção ela vinha sobre três categorias de pessoas, que era reis, sacerdotes e profetas. Mas na nova aliança, irmãos, a unção vem sobre todos os filhos de Deus. Na velha aliança, a unção ela vinha sobre esses homens, essas três categorias, para manifestar, para liberar a vontade de Deus. Mas na nova aliança, irmãos, essa unção, irmãos, está sobre os filhos de Deus, para ensinar, amém? Aleluia! Sabe, irmãos, que a unção de Deus no Novo Testamento, irmãos, a unção de Deus no Novo Testamento, ela não tem como prática ungir objetos ou coisas, como eu disse. E se a gente for olhar para isso, não existe base bíblica para ungir casa nova, ou carros, ou objetos. Vamos ver um texto em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 13, Marcos 6, 13. Marcos, volta no 12 para mim, no 12 e 13. Quando Jesus
Vai falando, então saindo eles, Jesus deu ordem aos seus discípulos, para eles pregarem o evangelho, então saindo eles pregaram ao povo, que se arrependesse. O propósito, irmãos, do avivamento, irmãos, para entrarmos em um avivamento, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. Sem arrependimento vai ser apenas barulho. Quando se há um arrependimento, irmãos, o avivamento chega. Sabe por quê? Porque outrora você estava morto e agora você se tornou vivo. E avivamento, irmãos, é avivar a quem está vivo. A maior definição de avivamento é avivar quem está vivo. Vê se a pessoa está do seu lado, ela está viva. Vê se ela está respirando aí, vê o batimento cardíaco. Ou seja, o avivamento, irmãos, o avivamento, ele será manifestado quando filhos avivados têm um comportamento à altura. Um comportamento, irmãos. Como é isso? Estar cheio de expectativa, meu irmão. Quais são as suas expectativas para a semana que vem? Trabalhar, 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 mais trabalhar, trabalhar, estudar, estudar, trabalhar, 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 receber, pagar a conta. Nós falamos só receber, tem que ser bem rápido, né? Porque entra numa mão, sai na outra, né? Receber, pagar a conta, pagar a conta, pagar a conta, pagar a conta, volta a trabalhar, trabalhar. Ei, meu irmão, a tua vida é mais que isso. A tua vida tem um propósito. Eu sou avivado para avivar alguém. Eu sou avivado para avivar alguém. Ei, meu irmão, se tiver um crente gelado perto de você, ele tem que começar a se derreter ou pegar fogo, meu irmão. Aleluia. Sabe, irmãos, porque nós somos um povo avivado. Nós somos um povo avivado, meu irmão. Se você não entendeu o avivamento, meu irmão, não fique pensando. Se você perceber, eu lembro, irmãos, que teve um momento da minha vida que eu me deparei com crises e eu, às vezes, vinha para o culto e ficava assim, ó, num culto só de corpo presente. Fiz isso, irmãos, coisa feia. Mas isso só aconteceu comigo, não aconteceu com você. Mas quem me conhece e me via, que quando eu estava muito quieto no culto, falava, está acontecendo alguma coisa com o pastor Roberto, sim ou não? Vocês ficam prestando atenção na minha vida, irmãos? Brincadeira. Mas é interessante, irmãos, que quando alguém está muito quieto, fala, ele está com algum problema. E quando você perceber que a pessoa está com problema, você fala, eu não vou nem tocar nele, porque se eu tocar nele, eu acho que eu vou pegar o problema dele para mim. Não, irmãos, seja o braço dele, seja aquele que vai avivar. Ei, meu irmão, as pressões estão vindo, fique tranquilo. Deus não me falou o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, vai ficar bem, vai melhorar. Essa fase vai passar, meu irmão. Essa fase vai passar. Você tem um fim glorioso, meu irmão. Aleluia. Aí ele diz, irmãos, então saindo eles para pregar ao povo que se arrependesse. E aí depois no versículo 13, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, ungir com óleo, irmãos, ele servia também como remédio. Colocava lá o óleo sobre a enfermidade daquela pessoa, com o propósito de manifestar cura. Mas o que salva, irmãos, o que opera milagres, irmãos, é a unção que está sobre você. Quando você vai para Tiago, capítulo de número 5, veja comigo Tiago 5. Tiago 5,14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Aí no versículo 15 ele diz assim, e a oração da fé, diga a oração da fé. O que ela vai fazer? Ela salvará o enfermo. Não é o óleo de unção que vai salvar ou proteger alguém, é a oração da fé que vai salvar, irmãos. Quando você entende que você é ungido pela parte do Senhor, você é ungido por Deus, meu irmão, você vai liberar por meio de fé palavras que mudarão destinos de pessoas, mudarão coisas. A tua boca é ungida. Se você se enche da palavra, meu irmão, se você está tão avivado por aquilo que Deus já fez por você, por aquilo que Deus já falou com você, meu irmão,
Fique pronto. A Bíblia nos ensina, irmãos, quando a igreja se reúne, irmãos. A Bíblia nos ensina que o que fazer, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmos, outro hinos, outros cânticos espirituais. Qual é o propósito de tudo isso, irmãos? Edificar o corpo de Cristo. Eu não sei, irmão, se você já teve aquela experiência um pouco temerosa, né? Eu sei que alguns até tremem o coração. E se falar assim, se o pastor disser assim, olha, hoje você prega aqui na igreja. Você fala, quem, eu? Ixi, eu? Não, pastor, mas não preparei nada. Vós tendes a unção dos santos. Não é possível que dentro de você não tenha nada, irmãos, a oferecer. Você tem algo a oferecer a alguém. Tem algo em você que eu preciso. E tem algo em mim que você precisa. E é isso que nos faz conectados, irmãos, como o corpo de Cristo. É isso que nos faz, irmãos, conectados. Quero chamar o ministério de louvor, pode subir. Cristo, Ele foi ungido, né? Cristo ungido, Ele nos unge. Ele é a unção que os filhos necessitam hoje. Cristo, o Messias, significa ungido. Então se você é cristão, você é ungido. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo para realizar o seu ministério e salvar o mundo. Aleluia. Ele foi ungido, irmãos. E tem uma passagem que eu quero finalizar com ela aqui. Nós vamos dar continuidade logo mais à noite. Em Lucas capítulo número 4, versículo 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Jesus estava no templo e foi dado a oportunidade para ele fazer a leitura de uma palavra. Foi dada a oportunidade, diga, foi dada a oportunidade. Nessa manhã, irmãos, que você tenha oportunidades para liberar a palavra sobre alguém.